Como é que vocês podem, aí dentro da jornada de vocês, da rotina de vocês, criar um cenário de construção de patrimônio onde esse próprio patrimônio gera a receita que você precisa para custear a sua vida? Então, como é que a gente vai começar aqui? Suponhamos que hoje vocês não tenham nada para investir. Jéssica, eu estou zerada. Tenho que começar um trabalho a partir de agora. Como é que a gente vai fazer isso? Beleza. Olhando para a sua idade hoje e para a expectativa que o INSS desenha para você, a maioria das pessoas que empreendem não tem nenhum vínculo que permita acumular patrimônio através de uma outra fonte pagadora. Não tem nenhum fundo de previdência, melhor dizendo. Então, a regra é o INSS. Nessa condição, o INSS hoje determina que mulheres têm que trabalhar até os 62 anos. E aí, esse primeiro número aqui, que está em 30, é numa expectativa de que você tenha ali até 32. Mas se for uma outra realidade, a gente vai recalculando aqui também. Mas a gente precisa conversar com o número, então vamos começar presumindo, e algumas pessoas entrando. Vamos presumir que você hoje tem até 32 anos, e aí a gente vai simular aqui esse cenário. Trabalhando mais 30 anos e começando com R$ 300, percebam que vocês vão conseguir aqui ter uma aposentadoria para sempre, até o último dia da sua vida, de pouco mais de R$ 9.000. Quando a gente olha e compara com a realidade do INSS, independente de quanto você contribua, com 300, com 500, com 1.000, o teto hoje de aposentadoria é R$ 8.000. Ou seja, mesmo que você hoje tivesse um cenário onde você contribuísse com R$ 1.200, R$ 1.500, porque o imposto de renda, ele calcula, a contribuição do INSS, ele calcula em cima do seu salário. Então, tem gente hoje que paga muito mais do que R$ 300, paga 500, 1.000, 1.500, contudo, o máximo que essa pessoa vai receber é R$ 8.000, que é o teto do INSS. E aqui, criando uma carteira de investimentos, você conseguiria, aportando apenas R$ 300, você conseguiria construir esse cenário de mais de R$ 9.000 de aposentadoria por mês, através de uma aposentadoria que você construiu. Mas a grande mágica da metodologia que eu ensino às minhas clientes é o seguinte: quando você começa a pensar suas fontes de receita no plural, e não somente o salário que você tem hoje, esse 300 aqui, ao longo do tempo, vai se multiplicando. Porque quem está com o microfone aberto, fecha. Deixa eu botar aqui. Esses R$ 300 acabam se ampliando. Em que medida? Quando a gente começa a construir um trabalho onde você, além do seu salário, você cria um outro produto ou cria um outro serviço, e toda a receita que é gerada através desse outro produto ou serviço, você pode direcionar para a sua construção de patrimônio. Então, suponhamos que você cria um outro produto ou serviço que ele vai te gerar uma disponibilidade de R$ 1.000 por mês. Olha como dá um salto, e aí a sua aposentadoria, que inicialmente estava em 9.000, você já vai começar a usufruir de R$ 30.000. Olhe para os idosos no seu entorno. Qual deles hoje consegue viver esse cenário de ter uma aposentadoria de R$ 30.000? Acredito que a maioria de vocês não tenha ninguém vivendo essa realidade. E tudo isso porque existe uma falha em nossa formação enquanto indivíduo e enquanto empresário e empreendedor também, que não nos faz ter acesso a essas informações. Então, a regra é que a pessoa trabalhe a vida inteira, ainda que seja salatista, ainda que seja servidor, mas não construa um cenário onde ela consegue, ao final dessa vida laboral, mas que ainda tem muita vida, ela não consiga custear a vida que ela merece ter, que ela deseja ter. Por isso é que eu decidi compartilhar isso com as pessoas cada vez mais. Todo mundo que faz um encontro individual comigo, eu tenho esse momento de desenhar o cenário com ela. Todo mundo que em algum momento entra na minha esteira de produtos, eu começo construindo isso de acordo com
a realidade da pessoa. Tem gente que quer aposentar com 10 mil, quer aposentar com 20, com 60. E aí a gente cria, a partir do desejo que a pessoa tem, a gente mexe nesse cenário aqui. Que produto a gente vai criar com base no repertório acumulado que a pessoa tem e que estratégias ela vai precisar adotar para construir esse cenário. Jéssica, não, eu quero vender pelo menos por mês a mais 5 mil reais, a mais do que eu estou vendendo. Olha como esse cenário já muda de novo. Imagine você construindo um cenário onde você vai aposentar ganhando mais de 150 mil reais. É um cenário que, para a maioria das pessoas, é intangível, é impensável, e por isso aqui eu preciso mostrar o como, por quê. Ninguém que está lá no topo, ninguém, vocês não vão ver, nenhum dos experts em finanças, nenhum dos educadores financeiros voltando para a realidade de cada um e mostrar como criar novas fontes de receita, como diversificar as fontes de receita que você já tem, porque muita gente já tem uma carteira de clientes enorme, só não sabe como transformar isso em fontes de receitas mais atraentes, como fazer com esse faturamento aumente e com isso possa construir essa carteira de investimentos. Gente, se for tendo dúvida, se o áudio falhar, vai falando aqui no chat que eu estou acompanhando, tá? Jacira, você que falou que está travando, já voltou, me sinaliza aqui, porque fica a tela maior para mim também, e aí eu tenho que. Eu só vejo se vocês me sinalizarem. Mas aí a gente vai avançando agora, porque ultrapassada essa etapa, da possibilidade, da realidade que vocês desejam construir, eu vou compartilhar com vocês agora o como vocês podem construir dia após dia essa realidade. Já era para estar aqui aberta, inclusive, e eu acabei não abrindo. Cadê a pasta live? Vamos falar hoje aqui. O que é que a gente vai falar nessa live de hoje? Sobre essa construção de patrimônio que vocês podem começar aí já dentro da jornada de vocês. E aí eu começo perguntando: há quanto tempo vocês trabalham? Desde, sei lá, 17 anos, 20 anos, 25 anos. Há quanto tempo vocês trabalham e para onde foi toda essa riqueza que vocês geraram até aqui? E aí, nesse momento, você pode pensar, Jéssica, eu não fiz dinheiro nenhum, não. Para mim, eu não fiz dinheiro nenhum, porque apareceu um alerta aqui de que não está aparecendo aplicação para vocês. Certo. É, Nesse momento, vocês podem parar e pensar, Jéssica, eu nem sei para onde foi o dinheiro, ou talvez algumas tenham comprado uma casa, tenham um veículo. Só que se vocês não pararem a partir de hoje para ter essa clareza de para onde está indo o dinheiro que vocês fazem, vocês vão repetir esse ciclo. Talvez muitas aqui já tenham mais de 10 anos de atuação, mais de 10 anos de trabalho e ainda não conseguiram construir nada que elas gostariam de acessar. Tudo isso por não ter essa gestão financeira. Eu deixei uma planilha ontem, e aí muita gente entrou depois no grupo, mas eu vou compartilhar hoje novamente para quem entrou depois, uma planilha para vocês começarem a ter a clareza financeira de onde está indo o dinheiro de vocês. Senão, gente, a gente não rompe esse ciclo vicioso. Começa com uma planilha que vocês podem plugar no celular. Quem já tiver computador é até melhor para ter uma exposição visual mais assertiva. Mas se vocês não começarem a encarar os números bons ou ruins, foram vocês que criaram esses números. Se vocês não começarem a encarar esses números, dificilmente essa realidade financeira vai ser identificada. E aí, na sequência, é que eu pergunto: por mais quantos anos você consegue. Cadê? Letícia. Letícia está aqui, gente. Por mais quantos anos vocês conseguem cumprir a escala de trabalho que vocês vivem hoje? Se vocês pararem, isso compromete o padrão de vida de vocês? E por que é importante fazer essa reflexão? Hoje a gente tem uma rotina
super exaustiva, intensa. Eu compartilhei há pouco até nos stories que foi uma correria que eu fui fazer exame, e aí o médico atrasou e aí já acaba interferindo na reunião que eu tinha. Mas hoje eu estou com todo o vigor físico e consigo sim cumprir essa jornada que de certa forma até me satisfaz. Eu gosto. Cada vez que eu sento com empreendedora, com empresária e crio um plano de ação para ela, isso me retroalimenta e me motiva. Só que eu não tenho filho ainda. Quando eu tiver filho, provavelmente alguns ajustes em minha rotina já vão ser feitos. E aí eu vou precisar otimizar cada vez mais. Até que vai chegar, eu só vou trabalhar mais 2 anos obrigatoriamente. Esse plano eu fiz lá em 2018. Mas eu só vou trabalhar por mais 2 anos com essa rotina que eu tenho hoje. Porque eu fiz o planejamento para que isso não interfira em meu padrão de vida. Então, o convite que eu faço para vocês é: por mais quantos anos vocês conseguem manter o ritmo de trabalho que vocês têm hoje? E quando vocês não aguentarem mais esse ritmo, isso vai impactar ou não o padrão de vida que vocês têm? Se a resposta é Jéssica, vai impactar sim, porque hoje toda a minha fonte de receita depende de mim, depende da minha correria, depende da minha atividade. Se isso vai impactar o seu padrão de vida, você precisa começar a construir essa carteira de investimentos, essa construção de patrimônio que vai gerar um salário para você, independente do seu trabalho direto ou do seu negócio direto. E um outro ponto é o seguinte: se hoje a maior renda de vocês vem do negócio, vocês precisam estruturar o seu negócio para esse momento de você desacelerar. Porque se todo o seu negócio está condicionado a você e você não para fazer essa estruturação, quando você para, seu negócio vai falir. É inevitável isso. Então, ao mesmo tempo que eu falo aqui de criar uma carteira de investimento que te gere receita, que te gere salário, independente da sua força física, do seu trabalho, você também precisa trazer uma estrutura para o seu negócio, para que, no momento em que você decidir desacelerar, ele não vai reduzir faturamento, não vai reduzir produtividade, e também, se você decidir vender esse negócio, ele tem valor para o mercado porque você já estruturou esse negócio ao ponto de os investidores se sentirem interessados em comprar esse negócio de você. Hoje a gente atende no escritório vários empresários que os filhos já disseram que não querem assumir o negócio. Ah, meu pai, quando você parar de trabalhar, eu não quero esse negócio, não. E aí ele se vê diante desse dilema. E aí, por isso é que eles nos procuram. Jéssica, meu filho já falou que não quer assumir o negócio. Então, para eu vender, eu preciso estruturar esses processos. Eu não posso ter passivo trabalhista, eu preciso ter contratos para que o investidor, esse comprador do seu negócio, esteja disposto a investir em você e na sua empresa em patamar suficiente a toda a dedicação que você teve até aqui. Então, gente, essas reflexões são para vocês se anteciparem a um futuro que vai chegar. E quanto antes vocês adotarem essas medidas, mais rápido e maior valor de mercado esse seu negócio vai ter. Na sequência, já que vocês empreendem e sabem agora que precisam construir esse universo onde vai gerar receita para vocês, independente do seu trabalho, seja na carteira, seja através da carteira de investimentos, seja através do negócio que vocês podem vender, como é que a gente essa mentalidade financeira? Porque a gente pensa numa montanha, né? Eu trouxe aqui essa imagem de uma montanha para traduzir como é que funciona a mentalidade das pessoas. Existem aqueles que gastam tudo que ganham. Então, a regra aqui, todo quem tem um salário fixo, quem ainda está vinculado a alguma empresa, o que é que acontece todo mês? O salário entra, começa a gastar, 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 paga tudo que está em aberto, já começa pagando. E aí, depois que paga tudo e ainda sobra alguma quantia, o que é que começa a fazer? Ah, eu preciso disso, eu vou viajar, eu vou ter um momento de lazer, eu vou passear, enfim, gasta tudo que ganha e vive esse ciclo vicioso mês a mês. Qual o grande problema disso? Se tiver qualquer tropeço nessa condicionante, gera um cenário de caos financeiro. Por quê?
está tão no automático de ganhar, gastar, que se vem uma pandemia, como aconteceu lá em 2020, que se vem um cenário de desemprego, que se vem um cenário de encerramento de vínculo, a pessoa não consegue manter a vida que vinha levando. Então, esse é o cenário mais comum que a gente encontra e por isso é que esse ciclo precisa ser encerrado. Além disso, existem as pessoas que conseguem poupar um pouco. Então, ela recebe ali ou o salário ou o Prolabore mês a mês, para quem tem negócio e já separa uma parte ali para o Prolabore, mas repete essa questão de gastar inicialmente para cobrir as despesas, que já se sabe que tem, e reserva um pouco para poupar. Essa categoria está melhor que a anterior, mas qual é o grande problema do poupar, da poupança? A poupança, gente, hoje, na prática, te faz perder dinheiro. É só você pensar, e eu vou dar como exemplo aqui, uma cédula de R$ 100. Os R$ 100 não mudou ao longo do tempo. É a mesma cédula, um azulzinho esverdeado, que a gente tem lá o número 100. Só que essa cédula de R$ 100, quando a gente ia ao mercado com ela em 2000, conseguia comprar mais ou menos coisas do que a gente vai com a mesma cédula hoje e consegue comprar no mercado. Antigamente, a gente comprava muito mais com R$ 100, porque essa mesma cédula hoje tem um valor de mercado muito menor. E é isso que acontece quando o seu dinheiro é poupado, está na poupança. Ele acaba perdendo o valor de mercado porque você perde poder de compra com aquele mesmo dinheiro. Os seus R$ 100, os seus R$ 1.000 que está lá poupado, como a inflação corrói esse dinheiro, você acaba perdendo o poder de compra que você tinha inicialmente. E é por isso que você não deve deixar o seu dinheiro na poupança, porque essa quantia vai perdendo poder de compra. Um outro grupo de pessoas que já subiu um pouco mais nessa escalada da montanha, eles são investidores convencionais. Quem são essas pessoas? São aquelas que entenderam que não podem deixar seu dinheiro na poupança, nem podem gastar tudo. Então, são pessoas que começam ali a construir a reserva de emergência, deixar fazer aquele cálculo de quanto seria o necessário para construir uma reserva de emergência de acordo com a sua realidade e começam a aportar ali o valor em algum CDB para que corrija acima da inflação, já começa a investir em renda fixa, em alguns produtos. Só que qual é o grande problema desses investidores convencionais, que são a maioria entre os investidores? Como eles fazem isso sem muita clareza, sem muita intencionalidade, eles continuam investindo aquilo que sobra, ou aquilo pensando no longo prazo, sem ativar as fontes de renda que eles podem ativar hoje. Então, é aquele empresário que sabe que uma hora vai parar, mas ao mesmo tempo ele tem um custo de vida elevado, e aí o que é que ele faz? Quanto ele pode hoje, ele coloca no investimento que ele já está ali acostumado. E por isso é que o meu convite é para que vocês se tornem construtores de patrimônio, que é o outro nível que os investidores precisam chegar, que são aquelas pessoas que elas hoje buscam oportunidades de ganhar mais. Porque, como eu falei lá no início, a maioria dos educadores financeiros, eles falam apenas de você investir, de você aportar o seu capital em ativos que te gerem receita. E na contramão disso, ou indo além desse raso do investimento, eu promovo a diversificação de fonte de receita para que você identifique hoje como você pode ganhar mais. Porque se você ganhar mais, você vai investir mais. E aí, aqueles 30 anos que a gente fez na simulação, ao invés de ser 30, cai para 5, cai para 10, cai para um montante condizente com o investimento que você fez. Porque como a gente utiliza lá naquele simulador financeiro, se ao invés de investir 1.000, você investe 5.000, em 5 anos você bate a mesma meta. Se ao invés de investir 5.000, você conseguir fazer aportes maiores, porque você criou fonte de receitas maiores,
suas metas financeiras vão ficando muito mais próximas da sua realidade. Compartilhando, inclusive, o que aconteceu comigo, quando lá em 2018 eu criei uma meta, foi desenhando um cenário de vida para mim. Só que como eu percebi que o que acelera o resultado é você ganhar mais, e eu comecei a diversificar a fonte de receita, me posicionei no digital, criei outros produtos que lá em 2018 eu não tinha, eu consegui bater minha meta de uma maneira mais célere. E aí eu criei novas despesas para minha meta, porque hoje eu não penso só em mim, em meu marido e nos filhos que eu pretendo ter. Hoje eu já tenho algumas metas ligadas a retribuições de vida que eu quero trazer para outras pessoas que fazem sentido para mim. Então, como eu ainda estou nova, mas eu já aprendi o como, eu já aprendi as ferramentas que eu preciso acessar, eu continuo replicando, mesmo já passando da meta que eu estabeleci inicialmente. E aqui eu trouxe um dado para vocês saberem que não é informação somente da minha realidade ou fonte, vozes da minha cabeça. A ideia aqui é que vocês percebam que até quem ganha muito dinheiro pode se ver diante desse problema, porque a escassez financeira que se tem quando se atinge a melhoridade não é só para quem ganhou pouco a vida toda, não é só para quem não teve a oportunidade de fazer dinheiro. Hoje, os esportistas que mais ganham dinheiro no mundo são os jogadores da NFL, que é o futebol americano. Eles recebem cifras multimilionárias por mês. Contudo, 78% deles gastam tudo que acumularam ao longo da vida em 5 anos depois de se aposentarem. Esses jogadores têm um tempo de vida útil jogando um pouco reduzido, pelo próprio impacto e tal que eles são submetidos. E por isso é que eles sabem que durante o tempo que eles estão jogando, eles precisam juntar o dinheiro. Só que o que é que acontece? A regra é que em 5 anos eles dilapidem todos os multimilhões que eles conseguiram receber ao longo da vida. Então, a deseducação financeira é algo que atinge várias escalas sociais. Por isso é que vocês precisam romper esse ciclo e começar a construir essa jornada de efetivamente multiplicação do patrimônio através dos rendimentos. Por isso que eu coloquei aqui rende. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que mudar a mentalidade de vocês, vão ter que ganhar mais, vão ter que gastar estrategicamente, não é economizando no cafezinho, tá? Mas é gastar de maneira intencional e estratégica e utilizar os rendimentos ao seu favor. No pilar mentalidade, o que é que a gente precisa ter de forma muito ampla e clara nas rotinas de vocês? A primeira coisa delas é que o tempo vai passar de qualquer jeito. Vocês começando ou não, adaptando a vida de vocês ou não, o tempo vai passar. Todas nós vamos envelhecer. Todas nós, dia após dia, estamos com um ano a menos de vida. Já que vai passar, o que é que eu preciso fazer hoje para chegar lá da melhor maneira possível? Porque você pode falar, Jéssica, eu não quero saber nada disso, não. Não sei nem se eu estou viva amanhã. Beleza, mas e se você tiver? Porque a chance maior é você estar viva. E aí, como é que você quer chegar lá? Como é que você quer chegar aos seus 50, 60, 70 anos? É dependendo de filho? Ou se você não tiver filho, é dependendo de auxílio ou suporte de terceiros? É não tendo plano de saúde, não tendo uma cobertura para qualquer imprevisto que você tiver em sua vida? Ou querendo chegar lá com um conforto e segurança que você merece. Então, esse é um dos principais pontos da mentalidade que vocês precisam ajustar. O tempo vai passar de qualquer jeito. Que a gente possa, então, fazê-lo passar da melhor maneira possível. Com relação aos ganhos, o que é que a gente precisa trabalhar nesse pilar? A gente precisa ganhar mais. A vida vai ficar mais cara a qualquer ano. Qualquer governo vai utilizar o poder econômico e político para tornar nossa vida mais cara. Sempre foi assim. Não regride, não vai melhorar. A vida vai ficar mais cara ano após ano. E atrelado a isso, a gente tem a maior pirâmide social que a gente tem, é o INSS, e que a lógica dele é com que a pirâmide social, a gente tem esse formato de funil, e funciona na lógica a população economicamente ativa custeia
quem já é idoso, quem tem uma idade mais avançada. Só que se a nossa pirâmide está achatando, a pirâmide hoje tem esse formato bem achatado, estão nascendo menos pessoas que vão permitir que menos pessoas economicamente ativas consigam custear os idosos que cada vez estão vivendo mais. Então, tem mais idosos vivendo cada vez mais, de modo que essa população economicamente ativa não consegue custear a aposentadoria desses idosos. Já se fala, o TCU já emitiu inclusive uma nota dizendo que vai quebrar, a conta não vai fechar. Então, se você não ganhar mais para construir essa aposentadoria que eu trabalhei aqui com vocês até aqui, vocês vão viver refém de um cenário que não vai ter como voltar no tempo para mudar. Então, hoje, o convite que a gente precisa fazer para a nossa realidade é: como eu vou ganhar mais para acelerar meus resultados, compensar o período que eu não fiz até aqui e garantir que eu tenha uma vida financeira mais confortável quando eu mais precisar de recursos. No pilar dos gastos, o que é que a gente precisa ter em mente? Os nossos gastos devem sim ser um instrumento de custear a nossa vida, de garantir uma vida confortável, mas tenham muito cuidado com a crença do merecimento. Porque, da mesma forma que existem aquelas pessoas extremamente escassas que acham que não merece, com essa cultura do merecimento, tudo você pode encaixar que merece. Então, mesmo sem poder, se você achar que merece, você pode gastar o tempo inteiro. Tenham muito cuidado com essa crença do merecimento, tá, gente? O que eu mais vejo são pessoas que, começou a produzir conteúdo, compra um iPhone. Legítimo, porque se está utilizando aquilo como uma ferramenta de trabalho, é legítimo. Mas aí todo ano você vai trocar de iPhone, sem poder. Se o seu negócio não está nem gerando resultado, você não está nem gravando vídeo, não está divulgando nada em sua rede social, vai ficar todo ano trocando de celular sem poder, não faz sentido. Essa lógica do merecimento, vocês têm que tomar muito cuidado, porque todos os dias a gente tem um pretexto extremamente legítimo para que a gente continue gastando indiscriminadamente. Verdade, né, Camila? Tá fazendo isso por aí. Camila já se denunciou aí. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Porque e tudo isso que eu falo aqui foi o que norteou a gente para construir a base da riqueza, e por isso aqui a gente trabalha com as clientes que a gente traz para a mentoria, porque se você não torna isso um processo consciente, você vai chegar lá com esse mesmo problema e não vai poder reclamar. Não vai poder mais dizer que eu não sabia, eu não pensei. Agora você já sabe. Agora, o mito da caverna aqui se aplica. Depois que você sai da caverna, não tem mais como você dizer que não sabia. Agora é mudar, aplicar para conseguir ter essa mudança nas próprias vidas de vocês. E o quarto pilar é o da multiplicação, é dos rendimentos. Porque ao longo da nossa vida a gente aprende que a gente só recebe dinheiro se trabalhar. Mas isso é uma mentira. A gente recebe dinheiro também se a gente investir. Porque o que é que acontece com os investimentos? E aí eu vou pegar duas naturezas. Quando a gente investe na bolsa em empresas, o que é que a gente tem lá? São empresas como a nossa, como as nossas empresas, que decidiram atrair investidores no mercado e abrir capital. Quando abre capital é que ela abrir a listagem em bolsa, melhor dizendo. Quando elas listam a empresa dela em bolsas, elas coletam esse dinheiro do mercado de investidor e do lado de cá estamos nós, investidores, que acreditamos na performance daquela empresa e aportamos nosso dinheiro lá. E aí, periodicamente, eles fazem a apuração e distribuem dividendos para os investidores. Então, se a gente aprendeu lá atrás que a gente só vai receber dinheiro se a gente trabalhar, aqui o que a gente aprende é: se eu colocar o meu dinheiro em empresas que têm bons gestores, bons administradores e que vão saber alocar bem os meus recursos, essas empresas vão me dar um salário, que são os dividendos, sem eu precisar fazer nada. Meu único trabalho é focar no que eu sei fazer, gerar mais receita, atrair mais receita para mim, e com isso eu aporto mais nesses investimentos que eu vou fazer. O segundo exemplo de investimento que eu trago é a aquisição de imóveis. Hoje a gente compra imóvel
Mas não compra quando o imóvel está lá pronto, já com valor de mercado. Eu comprar de uma família que quer se mudar. Pode comprar sim? Pode. Mas você precisa ter a clareza de como você vai monetizar esse investimento, porque existem imóveis que, em que pese sejam muito bons, muito bonitos, eles não vão te dar rentabilidade se você não tiver uma estratégia atrelada. Além disso, o ideal é que você extraia o máximo de lucro com aquela aquisição de imóvel. Existe uma modalidade de investimento imóvel que você entra no momento do projeto daquele empreendimento é oferecida a você uma oportunidade de aquisição infinitamente menor do que o valor de mercado, e com isso você ganha na valorização do tempo de lançamento, pré-lançamento, lançamento, entrega daquele bem, e um ano depois da entrega, você pega todas essas fases de valorização do imóvel. E depois que você colhe toda essa valorização, ela desacelera, mas não para de acontecer, e você continua rentabilizando de outras formas. Na locação de curta temporada, que é essa espécie de Airbnb, Booking, você disponibilizar para locação, ou a locação tradicional, que é aquela de longa duração, que é a locação tradicional que a gente já conhece. Então, nessas duas possibilidades de investimento que eu trouxe o exemplo, tanto na bolsa como em imóvel, você está ganhando dinheiro sem depender do seu salário, sem depender do seu prolabore, mas porque você investiu numa carteira estratégica que vai gerar essa renda para você. Então, esses são os quatro pilares que a gente trabalha na base da riqueza para que você aprenda a ganhar dinheiro independente da sua força física, que você crie um plano de ação para que você não precise trabalhar até os 62 anos ou não precise depender do INSS, porque, como eu já falei algumas vezes, o INSS não vai te garantir uma realidade satisfatória no longo prazo. E aqui eu trouxe esse plano de ação de quem está começando a investir. Primeira preocupação que você precisa ter é de construir a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É aquele quantitativo de capital que é suficiente para custear o seu padrão de vida de 6 a 12 meses. Jéssica, como é que eu faço esse cálculo? Pare e anota. Lembra aquela planilha lá que eu mandei no grupo? Pare e anota tudo que você gasta durante o seu mês. Ah, eu pago luz, água, aluguel, eu pago condomínio, eu pago escola do meu filho, eu pago o seguro do meu veículo, eu pago plano de saúde. Tudo que você pagar, você vai anotar e vai ter uma noção de quanto você precisa para viver, suas despesas básicas. E aí depois você multiplica isso por 6, que é o equivalente a 6 meses. Você vai chegar ao número ideal da sua reserva de emergência. E a partir daí é que você começa a fazer esses investimentos em ativos que tenham liquidez diária. Por quê? O objetivo central da reserva de emergência é: se porventura meu carro bater e eu precisar fazer um conserto, eu não vou ter que pagar a franquia do seguro, então eu preciso ter um lugar onde eu vou pegar esse dinheiro de imediato e acionar o meu seguro se eu tiver que cobrir a franquia. Ou então, meu filho, Deus livre e guarde, vai precisar de alguma cirurgia que o plano que eu tenho não cobre. Você tem esse lugar de acionar a reserva de emergência e tirar aquela quantia. O objetivo da reserva de emergência é, de fato, te dar uma segurança financeira para você não pegar empréstimo do banco, que vai gerar um endividamento, mas, ao mesmo tempo, você ter uma tranquilidade de expandir os seus negócios, de tocar outros projetos, sabendo que tem aquela robustez financeira para cobrir qualquer imprevisto. E na prática, você nem usa ela. Você deixa ela lá, de fato, para ter essa segurança, para alçar novos voos, para você se arriscar em algum empreendimento novo. Mas existindo essa reserva, você fica tranquilo para seguir esses passos. Na prática, você nem usa, mas se usar também, lembra de repor. Além disso, a gente tem essas proteções primárias, que antes de adentrar a carteira de investimento propriamente dita, você precisa cuidar de ter um plano de saúde, de ter um seguro para o seu carro, seguro de vida. Gente, se você tem filho que depende de você, faz seguro de vida, tá? Porque se você morrer, acabou a manutenção daquele filho. Se viajarem, inclusive, os dois, pelo amor de Deus,
se tem filho e quer viajar os dois juntos, faz aquela estratégia de cada um viajar num voo para que não acabe com a família inteira se o filho não estiver naquele voo. Porque são coisas que a gente pensa que nunca pode acontecer, nunca vai acontecer, mas se acontecer, vocês têm um plano de ação para isso. E infelizmente a maioria das famílias não tem. Não desejando mal a ninguém, vou até bater na madeira aqui, mas são desdobramentos que podem gerar algum prejuízo financeiro até para as pessoas que dependem de você e talvez vocês nunca tenham pensado. E só depois que você cuidou da reserva, já estabeleceu todas essas proteções primárias, é que a gente começa a falar dos investimentos de longo prazo propriamente dita, porque eles geram para você essa receita recorrente mês a mês, mas ao mesmo tempo são ativos que você faz pensando no longo prazo, na expectativa de vida que você quer ter e não de imediato. Primeiro cuida da reserva de emergência, cuida das proteções primárias e depois é que a gente parte para os investimentos de longo prazo. Mas tudo isso aqui, depois que você aprende a filosofia de construção de patrimônio, os pilares da base da riqueza se tornam intuitivos. Mês a mês, meu único trabalho é entrar lá, transferir o dinheiro da minha conta para a conta da corretora e comprar. Porque o trabalho inicial que eu tive de selecionar os ativos que mais fazem sentido para o meu perfil, eu tive uma vez só. Depois é só revisar, realinhar os objetivos que eu vou trilhando ao longo do caminho e replicar mês a mês. Então, se torna fácil ativar a sua construção de patrimônio. E aqui, já partindo para o final, tá, gente? Já estou acabando. A gente já tem 40 minutos aqui no nosso encontro. Muita gente não sabe como pode acessar, como pode viver e acessar esse primeiro sonho que se tem. Eu trouxe exemplo aqui do Minha Casa Minha Vida, porque o programa foi lançado naquela perspectiva de baixa renda. Só que hoje existem faixas do Minha Casa Minha Vida que te permitem acessar boas oportunidades que não é que sejam aqueles imóveis habitacionais padrão do Minha Casa Minha Vida. Você pode ter um imóvel que se encaixe na faixa de preço e que seja numa região totalmente diferente, mas por estar numa faixa de preço específica e você ter uma renda compatível, você pode acessar o programa. Essa é a informação que muita gente não tem e deixa de acessar o sonho da casa própria, a liberdade que está vinculada à prisão do aluguel, mas por desconhecer, por estar distante desse universo, acaba achando que não é algo para você. Além disso, existe a estratégia da alavancagem de imóveis, que é essa etapa de você, depois que compra o primeiro imóvel e já quita aquele bem, você já pode vendê-lo para acessar outro mais estratégico, ou até mesmo dar esse em garantia para acessar um outro imóvel e aí você continua rentabilizando em duas unidades, mas são ferramentas que não chegam em regra para a população e que ela deixa de otimizar esse ganho, essas múltiplas receitas, por não saber que podem. Além disso, tem a renda fixa, a renda variável. Eu trouxe aqui o exemplo do Itaú, mas o Itaú eu invisto porque faz sentido dentro da minha construção de carteira, mesmo que não faça sentido para de vocês. É importante que vocês saibam que empresas estáveis e consolidadas não causam esse temor que muita gente tem de, eu não quero investir na bolsa, que é pirâmide. Não, bolsa de valores tem empresas que são rentáveis e que são muitas empresas que estão lá no nosso dia a dia. Esse gráfico aí é um exemplo do Itaú, que é uma empresa que tem em toda a esquina da sua cidade e que você pode se tornar acionista do Itaú e adquirir essa rentabilidade. E por fim, eu considerei ser importante vocês entenderem, caso não tenham escutado ainda, essa expressão do valuation. Valuation é a etapa de valorização, de quantificação do valor do seu negócio. É quando você para entender por quanto eu poderia vender a minha empresa. Depois de fazer toda essa estruturação, depois de pensar em todos os atributos que o seu negócio pode ter para, aos olhos do mercado e aos olhos dos investidores, ser vendido, você promover essa análise de quanto ele vale, e aí vendendo a sua empresa, você pode também
usufruir desse rendimento que ela pode gerar. Isso é para quem enxerga que é o momento de vender ou que os sucessores, os filhos, não vão querer tocar aquele negócio. Mas se você também tem uma realidade onde seus filhos querem tocar aquele negócio, que estrutura você precisa montar para quando você não estiver mais à frente, ele também possa usufruir dessa realidade. Então, gente, essas eram as contribuições que eu tinha para trazer para vocês para o encontro de hoje, porque não me disseram que era possível lá atrás. Para quem é de Salvador, eu sei que tem gente aqui que não é de Salvador. Eu venho dessa favela aqui, ó, Engenho Velho da Federação. Peguei essa foto do Google para não dizer que é uma foto que eu criei, que é IA. Se vocês colocarem lá Engenho Velho da Federação, vocês vão perceber todos os dilemas e atravessamentos sociais que o Engenho Velho da Federação tem. E aqui é a minha foto na infância lá da minha casa, onde era a realidade que eu vivia, era o que estava exposto para mim. Mas no momento em que eu cresci e comecei a acessar ambientes e informações como essas que eu trouxe aqui, eu enxerguei um universo que, se eu não acessasse, se eu não pagasse o preço, ninguém ia dar de bandeja para mim. Então, no momento em que eu enxerguei a oportunidade e me movimentei nesse sentido para aprender, para aplicar, eu comecei a viver e construir a vida que eu achava que eu merecia. E foi isso que me permitiu. Eu trouxe essas fotos porque eu realizei o sonho da minha mãe. Já conheci alguns países e é isso que eu desejo para toda mulher que ainda não sabe que é possível, que talvez esteja gastando dinheiro à toa ou esteja numa confusão de dívida por priorizar as demandas do outro, ao invés de se priorizar e tornar esse processo de construção de patrimônio intencional. A vida que vocês almejam ter tem como ser construída. E por isso é que eu trago essa frase de e se a meta for ter liberdade, ao invés de só pagar conta. Se a gente não rompe esse ciclo de vou trabalhar esse mês para pagar os boletos e trabalha para pagar. E se o sentido da vida não for só esse? E se vocês puderem construir um futuro diferente do que talvez vocês estejam vivendo hoje? Tem como vocês construírem essa realidade e, se fizer sentido para vocês, será um grande prazer partilhar dessa realidade, construir essa realidade juntamente com vocês lá na base da riqueza. Foi um prazer, olha, cumprir meu compromisso que não ia passar de 1 hora. Edilamar está aqui dizendo, ó, só pagando conta quando consigo pagar. Pois é, tem como a gente romper esse ciclo, vocês só precisam criar esse plano de ação personalizado para ter essa virada de chave, tá, gente? Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Eu sou emancipada. Quem não sabe o que é isso, é quando você precisa assumir a maioridade antes dos 18 anos. Eu fui emancipada num contexto de dissolução do vínculo conjugal dos meus pais, e aí foi um momento muito traumático, mas eu queria fazer faculdade, precisava estudar, e meu pai saiu do nosso lar, disse que não ia me ajudar nesse sentido, mas eu precisava dar um jeito nisso. Então, o que é que eu sabia fazer? Estudar. Estudei, passei no concurso, e como eu era menor de idade, tive que me emancipar. E aí eu comecei a trabalhar ainda menor de idade. Eu sei que naquela época, o valor da faculdade, eu fiz faculdade particular na Católica, porque eu não podia ficar nesse dilema, né, da UFBA de estar o dia todo disponível para o estudo. Então, trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Quando eu pagava a faculdade, botava o dinheiro no Salvador Card, que era o cartão de passagem daqui, e custeava a minha alimentação, sobrava naquela época R$ 150 para passar o mês. Então, eu sei o que é viver no limite. Tudo que eu falo aqui, de fato, era a minha realidade. Eu passava um mês com R$ 150 para eu conseguir sair. Leonardo me conheceu ainda na faculdade, né? Logo no início da faculdade. Para eu conseguir sair com o Léo, eu ficava juntando, assim, fazia programa sempre de super pobrinhos, mas como o nosso relacionamento foi por amor, não foi por interesse, ele era durinho de um lado, eu durinho do outro, dois estudantes que faziam programas de baixo ticket, baixa renda, porque a gente sabia que estávamos construindo a realidade que a gente desejava. E como nesse universo a gente acaba conhecendo muitas pessoas que vivem realidades diferentes,
a gente tinha uma clareza muito grande do cenário que a gente queria construir. Naquela época, a gente só não sabia o como. No momento em que a gente se formou e eu fui trabalhar numa empresa onde tinham investidores, aí o como veio à tona e a gente aplicou, passou a aplicar isso em nossa jornada. Então, talvez é muito claro para mim que talvez se eu não tivesse acessado aquele ambiente onde pessoas não só tinham um poder aquisitivo maior, mas já usavam essas ferramentas, talvez meu destino tivesse sido outro. Por isso é que hoje eu vejo como tão importante as pessoas saberem. Minha urgência em falar para outras pessoas de realidades financeiras diferentes é para que elas saibam que é possível. Porque lá no Engenho Velho ninguém ia me dizer isso. Durante a faculdade também ninguém me disse. Até porque muitas pessoas não fazem nas próprias vidas. Mas no momento em que eu acessei o ambiente estratégico, o ambiente ideal, eu consegui enxergar as possibilidades e a partir daí é a história que vocês já sabem da minha construção de patrimônio. E não faz sentido para mim represar toda essa informação em mim, enquanto eu posso transbordar na vida de outras pessoas. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. E qualquer dúvida, manda lá no direct, que eu vou ficar atenta agora de tarde. Quem não marcou ainda a sessão estratégica, quer entender se é para você ou não. Se não pode ainda fazer o programa, gente, individualizado, personalizado, a Base da Riqueza é uma plataforma de aulas muito completa e tem um preço mais acessível, então só não pode parar. Vocês precisam começar, precisam se movimentar, precisam sair dessa jornada que vocês estão vivendo hoje. Era isso, foi um prazer estar aqui. E a gente se encontra na próxima quinta, que eu já vou trazer uma outra temática, tá bom, suas lindas? Um beijão e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, meninas!